Boa noite, meus caros irmãos. Que a paz do nosso Mestre continue vibrando em nossos corações, agora e sempre. Irmãos, nós sabemos que inúmeras bem-aventuranças o Cristo nos trouxe. A pureza de coração é uma delas. E é um grande desafio para os nossos espíritos galgar e conseguir lapidar dentro dos nossos corações esta bem-aventurança. Pois nós, neste momento, estamos ainda em um planeta de provas e expiações. A energia que paira sobre o nosso planeta são energias ainda não tão qualificadas que facilitem esse processo de burilamento e de conseguir realmente chegar a esta pureza tão almejada. Logo, que é uma bem-aventurança. No entanto, não é impossível. É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho interno que nós devemos fazer a cada passo, a cada caminhada. E o capítulo do mês, Bem-aventurados os que têm puro coração, traz um tópico muito interessante para a nossa reflexão, que a primeiro modo e a primeiro olhar pode até assustar os nossos corações. Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Realmente, para que possamos entender o que Cristo quis nos dizer ao colocar expressão tão forte dentro do seu Evangelho, precisamos voltar no tempo e perceber como foi esse diálogo de Jesus com os discípulos. A primeira advertência que o Cristo nos trouxe foi: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Olha que interessante. Nós estamos realmente, como nós falamos há pouco, em um ambiente que ainda reinam sentimentos de inferioridade. Más ações, tropeços e dores ainda fazem parte da nossa caminhada e das vibrações do nosso planeta. Mas, mesmo diante dessa necessidade, dessa dor, dessa dificuldade, existe um alerta e uma advertência. Mas ai do homem porque venha o escândalo. Ou seja, existe aí para os nossos corações uma esperança. Mesmo estando diante de um local onde a possibilidade de sermos puros, de praticarmos o amor, é algo que realmente é um desafio, mas por ser um desafio, é possível. Nós não precisamos buscar, realizar e procurar colocar dentro dos nossos corações e da nossa caminhada estes sentimentos. Eles estão aí. Mas estão aí para que nós consigamos dissipá-los aos poucos. E é com muita luta. E é realmente com muita garra que nós precisamos fazer este burilamento dentro dos nossos corações. E vem ainda uma segunda advertência. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós.
É preferível que entreis na vida tendo um só pé e um só olho, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Realmente, ao observarmos num primeiro momento tais colocações, podemos até nos assustar. Mas o Espiritismo traz esclarecimentos fantásticos em torno de tais expressões. Quantos de nós já lesionamos em inúmeras reencarnações o nosso interior, o nosso perispírito e até mesmo o nosso corpo físico, pela questão de realmente não estarmos realizando as leis do Pai. Quando nos afastamos desta lei, quando descumprimos esta lei, nós maculamos o nosso interior e isso pode se expressar também no nosso exterior. Existe a lei de causa e efeito. Para tudo existe um porquê. Não existe o acaso e nós sabemos muito bem disso. Então, entre linhas, dentro dessas advertências do Cristo, existem questões muito profundas. Questões do nosso interior, das nossas inúmeras vidas e oportunidades e presentes que nos são oferecidos para nós progredirmos. E aí, nós podemos refletir diante dessas advertências, que mesmo diante da escuridão que ainda paira sobre o nosso planeta Terra, sobre a nossa casa bendita, nós precisamos nos esforçar para sermos luz, mesmo que esta luz seja uma luz inicial, pequenininha, entre erros e acertos, mas aos poucos esta luz vai aumentar. E a união de várias luzes vai melhorar o nosso interior, todos aqueles que estão à nossa volta e, consequentemente, o nosso planeta. E a vivência da bem-aventurança de sermos puros de coração realmente se tornará uma realidade. E poderemos alçar voos para este progresso tão almejado pelos nossos espíritos e necessários como algo que realmente nos possibilita a verdadeira felicidade. É importante entendermos o significado deste termo escândalo, para que mais profundamente consigamos chegar no que Jesus quis realmente nos dizer com tudo isso. No sentido vulgar, seria a repercussão de uma ação que vai de encontro à moral ou ao decoro, ou seja, longe da ética. Algo que provoque comentários, alardes. Quantos e quantas situações nós vivenciamos no nosso planeta em que o escândalo é colocado em evidência. E o que fazemos diante desse escândalo? Qual a nossa postura? É uma postura cristã ou é uma postura de apoio? De aumentar esta massa que faz com que a energia do nosso planeta continue como nós percebemos ainda. E o significado evangélico do termo é muito importante a nossa reflexão.
Pois tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão, para o nosso espírito, seria e pode ser considerado um escândalo. Diante dos vícios, das nossas imperfeições, dos nossos orgulhos, vaidades, a falta de amor, de perdão, de caridade, tudo isso promove e fortalece dentro de todo o ambiente que estamos a vivenciar, um ambiente de perturbação. E é preciso que haja escândalo no mundo para que possamos progredir? Por um lado, temos um sim. Mas isso como decorrência das nossas imperfeições humanas. Não é algo que Deus colocou para nos punir. É uma punição da nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que nos pune. É a nossa própria consciência que vai fazer com que essa sensação tome conta do espaço. Torna-se um mecanismo de punição para uns e de provas para outros. É punição, pois vivenciar diante de prazeres não legítimos, obviamente, nos levará ao sofrimento. É a lei de causa e efeito. E quantos de nós, e todos nós, como devemos ser fortes para não nos entregarmos a inúmeras tentações e vícios que nos são apresentados dentro do contexto aonde ainda vivemos. São vícios, é a questão do dinheiro, do poder, da guerra, a violência gerando violência, os vícios como fonte de prazer. E muitos são apresentados constantemente na nossa caminhada. E por outro lado, existe um não. Pois não há para os homens a obrigação de praticar o mal. Essa escolha é sempre nossa. Por mais complicado que seja de admitir, é sempre nossa. Quando o mal for banido, todos serão ditosos por serem bons. Existe aquela reflexão. Se nós não mudamos pelo amor, nós mudamos pela dor. E às vezes nós precisamos desta dor para acordarmos. Acordarmos para as verdadeiras realidades. O verdadeiro sentido da vida. A verdadeira condição dos nossos espíritos. É digno de pena aquele que provoca escândalo? Sim, o escândalo de hoje não ficará impune, pois sobre a ação da lei de causa e efeito sofrerá o que fez o próximo sofrer. É o óbvio. Pode ser nesta vida, pode ser em outra oportunidade, mas a justiça vem. E não é uma punição do nosso Pai, é uma punição da nossa consciência. Quantas vezes pedimos para renascer em condições difíceis, mas quando chegamos aqui, esquecemos do nosso compromisso. Realmente é desafio buscarmos sempre o bem, mas é possível. E aquele que causa o escândalo serve de instrumento à providência divina, que utiliza das suas más tendências para aplicar corretivos àqueles que erraram no passado. Na verdade, são condições do nosso planeta, mas são questões que nós não devemos julgar. Nós devemos a todo momento, diante
de todas essas dificuldades, emitir luz. Buscar a luz, para que possamos modificar dentro de nós algo. E essa modificação conseguir modificar o outro e contribuirmos na modificação do nosso planeta. Decifrando o enigma do cortar. Existe o sentido alegórico, e se nós olharmos apenas por este lado, seria um absurdo se tomado ao pé da letra, apesar de vivenciarmos isto em condições reais, atualmente, no nosso planeta Terra. Alguns acham, matou, tem que morrer. Infelizmente, ainda existe a pena de morte. Fez sofrer, tem que sofrer. E nós queremos muitas vezes, com aquela sede de justiça, fazermos justiças com as próprias mãos. Mas o significado real que Jesus nos trouxe seria que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, todo o mal. E isto é papel nosso. É papel nosso, é um dever nosso, que a cada dia, aos poucos, entre erros e acertos, vamos nos fortalecendo. A expressão fogo eterno foi um recurso utilizado por Jesus, usando palavras conhecidas na época. Atualmente, com os conhecimentos espíritas, nós podemos perceber que seria simplesmente descrever o ponto extremo do sofrimento que padece aquele que pratica o mal. O umbral, quantos relatos nós temos em tantas obras espíritas que nos fortalecem nesse sentido. O sofrimento não é eterno. Ele depende do nosso levantar, do nosso acordar para o bem. A existência do mal na Terra, por que Deus permite então? Em respeito ao nosso livre-arbítrio. Tudo está relacionado ao nosso livre-arbítrio. O sofrimento resultante de maus atos reconduzirá a criatura ao caminho do bem. Quando acordarmos para o bem, o mal será um passado. É assim que do mal Deus tira o bem. Pois no processo normal da evolução, nós devemos galgar e propiciar nos nossos corações a lei de amor. Praticar ao outro aquilo que gostaríamos que praticassem para conosco. É algo muito valioso, difícil ainda de entendermos toda a sua valiosidade, toda a sua preciosidade. Mas é possível. É necessário que aos poucos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa caminhada se abra para esse verdadeiro amor. O sofrimento é apenas um recurso temporário, decorrente do mau proceder do homem. Porque, na verdade, nós estamos aqui para cultivar a paz, a paciência, a generosidade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, a bondade, a alegria, o amor, inúmeras virtudes que irão transformar o nosso interior. E essa transformação vai possibilitar que essa bem-aventurança seja real na nossa caminhada. Flores perfumadas de luz, de bênçãos, será derramado dentro de nós. E essa pequenina luz se espalha, se amplia e modifica o nosso planeta para um planeta de regeneração. É a nossa esperança. Então, continuemos, caros irmãos, em oração, para que consigamos, para que sejamos fortes e cheguemos realmente a entender,
a vivenciar na prática a bem-aventurança de sermos puros de coração. Que a paz do Mestre continue em nossos corações, agora e sempre.